Está claro que foi a própria vítima que começou as agressões, o que levou à consequência dos fatos que acabou acarretando, provocando a causa de suas lesões. A própria vítima provocou a causa de suas lesões. E ficou muito claro que o Senhor Pedro agiu sob força de uma violenta emoção. E é algo inegável que, diante daquela situação, ele que foi lá desesperado para tentar reconciliar, entender o que estava acontecendo com sua família, que até o momento vivia de uma forma tranquila, normal, foi pego de susto, bombardeado de informações, xingamento e de repente agressão. Quando os policiais chegaram, excelências, eles apenas presenciaram com precisão o momento em que a senhora Beatriz foge em direção a eles, em que ela sai correndo. Por questão de ordem, essa não foi a única cena presenciada pelos policiais. Mas não foi a única coisa presenciada por eles. Doutora, o seu tempo de fala já passou. Se a senhora desejasse falar sobre a cena que o policial presenciou, o seu tempo já passou. Agora a defesa é o que entende pertinente. E sim, excelências, a defesa afirma que os policiais chegaram apenas no final das ações, dos fatos, e vamos provar os senhores. Excelências, eles chegaram apenas no final e presumiram que a violência era do senhor Pedro contra a senhora Beatriz. Como já falei aqui, qualquer policial bem instruído e capacitado, ao chegar numa cena dessa, presenciando um cidadão com uma arma em mãos, no caso um punhal, que era o seu instrumento de trabalho, e ainda com alguns vestígios de sangue em suas vestes, é claro que na condição de policial capacitado, iria prender o acusado e levar até a delegacia para averiguar os fatos. E, excelências, não estamos aqui discutindo se o senhor Pedro fez ou não fez, mas sim quais as circunstâncias, quais os motivos, para que assim possamos determinar qual realmente foi o crime cometido e dessa forma aplicar uma condenação realmente justa. No dia dos fatos, a senhora Beatriz, além de xingá-lo, começou a agredi-lo, certo? E conto a vossas excelências que essa não é a primeira vez que a senhora Beatriz se mostra uma pessoa agressiva. E não apenas conto, como mostro e provo a vossas excelências. Por gentileza, folha 54. Consta o seguinte: que a vítima já bateu no interrogando, senhor Pedro, e o interrogando nunca bateu na vítima. Repito, nunca. Está comprovado que nesses 17 anos de união, no passado, a senhora Beatriz já se mostrou como uma pessoa violenta e agrediu o senhor Pedro. Mas agora perguntem a ela, nesses 17 anos de união, quantas vezes o senhor Pedro levantou um dedo contra a senhora Beatriz? A resposta é clara: nunca. Excelências, vemos aqui um pai de família, um ser humano, que foi em busca de reconciliação porque até aquele momento ainda amava a senhora Beatriz e queria voltar a ter a vida normal. E é até meio lógico que nesse momento ele foi motivado por uma violenta emoção que partiu das injustas provocações dela. E pela cronologia dos fatos, deixo bem claro aos senhores. Vejamos aqui no auto de prisão em flagrante, folhas 22, por gentileza. Aqui. A autoridade policial colabora afirmando que o estado de ânimo antes e depois do crime, o estado de ânimo do senhor Pedro, antes e depois do crime, era calmo. E o que isso nos diz? Fica extremamente claro que o senhor Pedro chegou calmo, de uma forma amigável, foi xingado e agredido, houve aquela provocação, a injusta provocação. Apenas naquele exato momento onde ele ouviu aquilo, sentiu aquilo, foi agredido. Ele foi tomado por uma violenta emoção
que o fez a chegar a lesionar a senhora Beatriz. Mas, conforme está provado nos autos, logo após, ele já estava calmo novamente. E Vossas Excelências podem ver que isso fica muito claro. E não sou apenas eu que estou falando aqui com um argumento de defesa, mas sim está comprovado nos autos. É algo extremamente claro. E prestem muita atenção nessa frase, que ele sofreu uma violenta emoção logo após, no momento em seguida, sem ter tempo para pensar. Nesse momento, ele foi motivado por essa violenta emoção, que foi ocasionada por uma injusta provocação da senhora Beatriz. E sobre o fato dele estar calmo, já logo depois do crime, aconteceu toda a confusão, e depois, quando chegou ali, em série policial, a gente está dizendo que ele estava calmo depois do crime. Isso só nos traz aquele famoso ditado popular. Por que o senhor Pedro estava calmo depois que aconteceu tudo isso? Como diz o ditado, quem não deve, não teme. Senhores, neste momento, eu reforço um ponto. E ainda faz sentido com o que as promotoras trouxeram aqui. Que matar alguém não é algo muito difícil. Todos podemos matar, sabemos disso. Qualquer pessoa pode matar. Ainda mais com um instrumento à mão, como era o caso do senhor Pedro. Se ele quisesse matar, utilizo aqui as palavras da doutora promotora. Um homem que era maior do que ela estava armado. Se ele realmente quisesse matar, ele teria matado. Assim ele teria feito. E, excelências, se alguém vai em direção a outro para matar, fica 10 minutos conversando? Eu peço que Vossas Excelências se coloquem no lugar. Se Vossas Excelências estiverem determinadas a sair de casa para matar alguém, vão chegar e ficar 10 minutos conversando, para só depois, quando vocês mesmos, Vossas Excelências, forem agredidas, sofrerem violência, xingadas, para só depois disso resolverem realmente matar, é algo que não faz muito sentido. Nós sabemos que quem quer matar, chega e mata. Se a pessoa encontra outra, para por alguns minutos para conversar, é claro que a pessoa não foi lá com o ânimo definitivo de matar. E agora, peço atenção às senhoras pela questão do tempo aí dos fatos. Consta que eles ficaram 10 minutos conversando, e quem fala isso é a senhora Beatriz. Folhas 33, por gentileza. Pode parecer um pouco cansativo, mas estamos realmente mostrando a Vossas Excelências o que está nos fatos, nos autos, quais são as provas. Aqui em cima. O indiciado então se aproximou da vítima, dizendo que gostaria de conversar com a mesma. A acompanhou durante o trajeto por pelo menos 10 minutos. E quem fala isso? A própria vítima, a senhora Beatriz. Mas prestem atenção, agora voltem às folhas 31. Aqui consta que a autoridade policial foi chamada às 6h50. Então agora é o momento de fazermos o raciocínio. Se os fatos começarem às 6h30 até 6h50, Vossas Excelências não concordam que tem um tempo ainda maior do que apenas 10 minutos? Conforme a senhora Beatriz falou, que foram só 10 minutos, que já seria um bom tempo, né? Mas eu deixo aqui claro a Vossas Excelências que quando alguém sai de casa realmente para matar, não fica por